Muito bem, todos são bem-vindos. Mais uma vez quero saudar a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por falar em graça, saudar com essa maravilhosa graça. A graça que nós temos percorrido durante esse mês de janeiro e descoberto alguns fatos interessantes sobre a graça de Deus. E hoje, mais uma vez, reforçaremos esse tema, maravilhosa graça. Abra sua Bíblia, abra a palavra de Deus na primeira carta escrita por Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, nós leremos dos versículos 6 até o versículo de número 12. 1 de Pedro capítulo 5, leremos dos versículos 6 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, ou Silas, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estai firmes. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor. Queria aí pedir socorro para alguém aqui trouxesse aquele líquido precioso para mim. Já está aqui? Poxa. Olha aí, Mateus. Deus abençoe esse varão. Obrigado, Mateus. Eu nem vi, eu estava de olhos fechados orando quando colocaram já até a água aqui, foi? Tá, não, tá bom. Irmãos, temos avançado durante esse mês de janeiro nesse tema, maravilhosa graça. A gente tem descoberto um pouco, olhando para a palavra de Deus, algumas facetas, alguns aspectos da graça de Deus. Não que haja várias graças de Deus. A graça de Deus se faz conhecida a todos os homens. Em um primeiro instante, como eu disse a vocês no primeiro domingo, pela dita graça comum. Há uma graça comum que nós entendemos por ser aquele favor que Deus dá a todos indistintamente. É um favor imerecido que todos os homens, em todos os lugares, recebem da parte de Deus. Como o ar que nós respiramos, como a água que nós bebemos, como o sol que se levanta todos os dias, como a chuva que cai. E o próprio Senhor Jesus diz que essa chuva e esse sol, ele vem sobre justos e injustos, sobre bons e sobre maus. Então há uma graça comum que é ofertada a todos os homens, indistintamente. É um favor que nenhum homem mereceria, porque nós sabemos que somos pecadores, e desde o momento em que Adão e Eva pecaram, Deus teria todo o direito, se assim quisesse, de ter destruído a humanidade, colocado um ponto final. Mas se aqui estamos vivos, é porque essa graça comum nos alcança. Respiramos. A misericórdia, a longanimidade, a benignidade, a bondade de Deus se manifesta a todos. Só que nós vimos que além dessa graça comum, existe uma graça salvadora, porque a graça comum, ela é impotente para poder salvar o homem. A graça comum não salva ninguém. Existe um ensinamento errôneo, um tal de universalismo,
que diz que o amor, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus são tão grandes que ele vai salvar a todos, independentemente. O Senhor vai salvar e restabelecer e resgatar toda a humanidade. Não. Existe um passo a mais que precisa ser dado. Essa graça salvadora vai depender do arrependimento e da fé de cada ser humano. Nós já observamos que essa graça salvadora se fez conhecida por Jesus. Quando Deus dá a graça comum, é para que o homem pudesse atentar para essa bondade de Deus e desejar conhecê-lo. E ao desejar conhecê-lo, descobriria que ele era um pecador. E que por ser um pecador, necessitaria arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo para ser salvo. Não há salvação fora da cruz de Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma graça comum, há uma graça salvadora, e há uma graça que vem junto com a graça salvadora, que é o que nós observamos na semana passada. No momento em que um homem se arrepende e pela fé deposita em Jesus Cristo a sua vida e a confiança na sua salvação, nós vimos que concomitantemente, imediatamente com a graça salvadora, vem a dita graça santificadora. Porque Deus dá ao homem o poder, através do Espírito Santo, que vem habitar nele, de ele poder vencer o pecado e ser melhor hoje do que era ontem. A graça salvadora que nos justifica e nos posiciona em Cristo também é a mesma maravilhosa graça que santifica, nos movendo em direção à santidade de Deus. O pecado, diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos 6,14, não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu falei a semana passada que quem foi justificado necessariamente precisa se santificar. E eu afirmei que quem não está sendo santificado é porque talvez nunca tenha sido justificado. Por isso que chegamos à conclusão de que a santificação, semana passada, é imprescindível prova da minha salvação. Como é que eu provo que eu sou salvo? Vivendo uma vida de santificação, pelos frutos, pela minha vida, pelo meu proceder. Em 1 de Pedro 1,15 e 16, vimos domingo passado, que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Diz que a santificação não é opcional, não é uma opção de vida, mas é obrigatória. Ela acompanha a salvação. O salvo não pode ser conformado com esse mundo, mas deve ser transformado neste mundo. O mundo deforma, mas Cristo transforma. E citei a frase de John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do coração do cristão. Por isso que, por último, no domingo passado, vimos que no processo de santificação, Deus irá nos corrigir para que nos amoldemos ao seu caráter e vivamos uma vida de santificação. Eu concluí com o texto de Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive ou ninguém deixe de experimentar da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Eu não conheço todos vocês que aqui estão, mas o que eu posso afirmar a todos vocês que estão aqui é que todos nós, inclusive você, gozamos da graça comum de Deus. Se você está vivo e aqui hoje está, é porque o Senhor renovou misericórdia sobre a sua vida. Você seria impotente em levantar da sua cama hoje por si mesmo, se o Senhor não tivesse lhe dado o ar para que você respirasse,
se os seus pulmões a pleno vapor não estivessem aqui, trazendo, filtrando todo esse ar que você está respirando, se o seu coração, essa bomba tremenda que está aqui no nosso peito e que não para de bater por 1 minuto, e que desde o dia em que você nasceu continua batendo e funcionando, se você está aqui hoje é porque Deus lhe deu graça, Deus lhe deu favor que você não merecia. Agora, eu não sei se você já deu um passo a mais na sua vida. Eu não sei se confrontado com a cruz de Cristo, você já reconheceu que é um pecador. Se você já se arrependeu de seus pecados e creu em Jesus como sendo seu único caminho e verdade e vida. Porque para sair da posição de pecadores condenados para a posição de pecadores justificados e salvos por Deus, você precisa dar um passo de arrependimento e fé. Se você já fez isso, junto com essa graça salvadora, o Senhor te proveu uma graça santificadora. É o mesmo Espírito Santo que está aí dentro do seu coração, que vai te ajudar a guerrear contra o pecado, a vencer os pecados, a vencer a sua carne e a viver uma vida que, santificada, vai agradar ao seu Pai Celeste. Agora, hoje eu quero falar sobre mais um aspecto dessa graça, que é presente de Deus a esse que teve acesso à graça salvadora e à graça santificadora. É o que nós chamamos da maravilhosa graça sustentadora. Você notou que são 3 S's? Salvadora, santificadora, sustentadora. O que é essa graça sustentadora? O verbo sustentar, ele indica o seguinte significado. Sustentar é evitar a queda. Sustentar é manter o equilíbrio de algo ou de alguém. Sustentar é apoiar. Sustentar é manter a resistência, é dar ou receber alimentação. Quando você sustenta alguém, você está dando alimentação. É nutrir. É dar ou obter recursos necessários à sobrevivência ou à manutenção. Sustentar é manter, sustentar é conservar. Hoje aprenderemos, à luz da palavra de Deus e desse texto inicial que nós lemos, e nós abrimos nossas Bíblias em 1 de Pedro 5, 6 a 12, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia ainda aí aberta. Nós vamos observar alguns aspectos dessa graça sustentadora. Nesse texto-chave, que vai servir como base da nossa explanação, nós vemos exatamente o fato de que a graça de Deus tem essa conotação de sustentadora, de fortalecer, de apoiar, de manter o equilíbrio, de dar os recursos necessários à sobrevivência, de nutrir, de alimentar, de manter, de conservar. O Senhor, por sua graça, vai efetivar esse nosso sustento. A graça de Deus nos sustenta. Deus não somente provê a nossa salvação, como a nossa santificação e mais ainda a nossa sustentação ou o nosso fortalecimento. Você está aí com o texto que nós lemos em 1 de Pedro 5? Olha o que diz o versículo 10. O Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. É Ele mesmo quem vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça, ou seja, fortaleça. Tudo vem através dessa graça. Fortalecimento, confirmação, aperfeiçoamento, fortificação. Todos nós, e eu dizia isso no nosso momento de oração, quando paramos e separamos um tempo aqui para intercedermos por cada mão levantada, pelas nossas necessidades, eu disse a vocês que todos nós enfrentamos dissabores, situações difíceis em nossas vidas, e principalmente depois que determinamos viver uma vida de santificação. Desde o dia em que você conheceu a Jesus Cristo e que você determinou que queria viver uma vida de santificação para agradar a Deus,
Desde o momento em que você se dispôs e se colocou nas mãos do Senhor, eu tenho certeza que você passou a enfrentar dificuldades e problemas. E a palavra de Deus não omite isso de nós. Nós enfrentamos obstáculos nessa maratona da nossa vida, nessa nossa corrida. Porém, independentemente do que venhamos a enfrentar, eu quero que você saiba que nós podemos contar a cada dia com uma maravilhosa graça sustentadora da parte de Deus. É o que Deus diz no versículo 12 desse mesmo capítulo 5, na sua parte B, na segunda parte. Veja, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis o quê? Firmes. A graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus nos sustém. A graça de Deus nos mantém firmes. É a graça de Deus quem nos alimenta. É a graça de Deus quem nos fortalece. E é por essa graça que nós podemos ter a plena convicção de que, sustentados por ela, chegaremos ao fim, à glória, ao conhecimento, à visão gloriosa do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém ou não? Quando a nossa salvação, enfim, se confirmará no dia da nossa glorificação. Hoje aprenderemos quais são esses percalços, quais são esses obstáculos, quais são essas pedras que muitas vezes aparecerão no meio do caminho, tentando fazer com que nós olhemos para trás, desanimemos e quem sabe até pensemos em desistir da corrida da vida. Eu quero hoje que você saia daqui sustentado, fortalecido por essa graça. Primeiro, está com a Bíblia aí aberta em 1 de Pedro 5? Capítulo 5, versículo 6. Vamos ver qual é o primeiro evento, sabe? O primeiro obstáculo, a primeira pedra que precisa ser vencida. E que a graça de Deus, essa maravilhosa graça sustentadora, nos apoiará e nos ajudará a vencermos. Na 1 de Pedro 5, 6 está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos o quê? Exalte. Humilhai-vos. Irmãos, eu creio que o primeiro grande obstáculo a ser vencido, um dos grandes problemas que o ser humano precisa enfrentar, e enfrentar firme, através da graça do Senhor, é exatamente o primeiro grande pecado que levou Lúcifer à sua queda. É a soberba. É o orgulho. E tudo isso que advém da cobiça. Cobiça que gera orgulho, que gera soberba. Pedro diz: humilhem-se. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Hoje, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, muitos cristãos vivem em busca de riquezas e sucesso. Hoje o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo tem sido pervertido. Tem surgido hoje o que eu chamo de uma teologia da prosperidade. Você pode colocar aí 2.0 turbinada. A gente ouvia falar de teologia da prosperidade no passado. Talvez você já se alimentou de livros, de escritos de Kenneth Hagin. Talvez você já se deliciou com Morris Cerullo, com Benny Hinn, que eram autênticos pregadores dessa teologia da prosperidade. Mas esses hoje são aprendizes, são fichinha, nas mãos de Pablo Marçal, nas mãos de Tiago Brunet e nas mãos de tantos outros pregadores da atual teologia da prosperidade. São os famosos coachings dos nossos dias. É onde eles insistem em dizer que você é um miserável se continuar na vida que você está,
risque do seu vocabulário esse tal de negócio, se for a vontade de Deus. Não limite o seu poder, não limite o que você pode realizar, porque você pode fazer coisas grandes. Precisa mudar a sua mentalidade, precisa mudar o seu pensamento. Alguns dos títulos dos vídeos mais assistidos de Pablo Marçal, e quando eu falo isso eu fico com medo, porque as pessoas agora vão buscar. E talvez vão se deliciar. E vão sentir inveja. Vão sentir cobiça. Porque esses vendedores hoje desse falso evangelho querem trabalhar com o que de mais nocivo e pervertido existe dentro do ser humano, que é a cobiça. E para satisfazer a cobiça, você não mede esforços. É aí que vem o orgulho, é aí que vem a soberba. Alguns dos títulos de vídeos mais assistidos, olha: como reinar em vida. Primeiro caminho da riqueza. Destravar da riqueza. 8 caminhos que levam à riqueza. Como gerar riqueza do zero. Essa é a atual teologia da prosperidade. Esse é o falso evangelho que tem sido vendido nos nossos dias. Sabe o que Paulo já tinha escrito a Timóteo? Abre a sua Bíblia em 1 de Timóteo 6 a 11. 1 de Paulo a Timóteo 6 a 11. Diz assim: mas é grande ganho a piedade. Mas a piedade com o quê? Contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso? O quê? Quantos aqui têm o sustento? Quantos comeram hoje? Amém ou não? Alguém dormiu descoberto? Talvez só porque estava com calor. Mas quando chega o inverno, você tem com que se cobrir? Amém? Louvado seja Deus. Mas os que querem ser ricos caem em quê? Em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Quantos podem dizer amém? Hoje em dia, infelizmente, o falso evangelho coloca como alvo maior na vida cristã não a santidade, mas o sucesso. Hoje, o cristão bem-sucedido não é o que vive uma vida de santidade. Hoje, o jovem bem-sucedido não é aquele que sabe dizer não à sexualidade aberta desse mundo. Hoje, o marido cristão bem-sucedido não é aquele que ama e respeita a sua esposa e luta para fazê-la feliz. Hoje, a mulher cristã de sucesso não é aquela que tem prazer em amamentar os seus filhos. Mas hoje, a vida do cristão bem-sucedido é aquele que obtém sucesso na sua vida. Prosperidade, dinheiro. Hoje a vida cristã é medida não por santidade, mas pelo sucesso alcançado. Ah, meus irmãos, muito cuidado com o foco. Não perca o foco. A busca desenfreada por riqueza, por sucesso, tem afastado muitos da sã doutrina e da piedade. Lembra do que ele disse aqui a Timóteo? Grande é o ganho, a piedade com contentamento. Não, mas não é isso que se busca hoje.
Eu frisei duas palavras aqui nesse texto em que Paulo escreve a Timóteo. A primeira palavra está no versículo 9, que nós lemos. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Laço. Laço, meus amados irmãos, nos faz lembrar aprisionamento. Laço a gente joga para abater uma fera, para segurar alguém, para aprisionar alguém. Esse falso evangelho pregado hoje por aí, que quer suscitar no seu coração uma cobiça desenfreada, o teu orgulho e a sua soberba, por ser, não, mas por ter, vai trabalhar na tua vida como laço. Mas também, além de laço, uma outra palavra que eu destaquei está no versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz. Laço que aprisiona. Raiz. Qual é o propósito da raiz? Sustentar. Sustentar a árvore, sustentar aquele vegetal, prover o alimento. Você nota que eu estou falando de graça sustentadora, que nos sustenta, que provê o nosso alimento vindo do trono de Deus e que é substituído por muitos hoje em dia, como estando nos bens, na prosperidade e no dinheiro, que vai ser a raiz, que vai ser a razão de ser e existir das pessoas, que caem em laço e que abandonam a verdade e que viram as costas para Deus. Em Provérbios 30, 8 e 9, o sábio nos dizia o seguinte, Provérbios 30, 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Irmãos, não caia no laço e não enraize sua vida simplesmente na sua avareza, na sua cobiça, na sua soberba e no seu orgulho. Tire de você essa luta desenfreada pelo ter, mas lute pelo ser. Lute para que a sua vida cristã seja uma vida de sucesso, não porque você atingiu o auge das tuas riquezas e dos teus bens, mas lute para que a sua vida cristã seja bem-sucedida e de fato atinja o sucesso por ser uma vida de santificação, uma vida piedosa. Eu não tenho nada contra você ganhar dinheiro e que você ganhe em nome de Jesus. Eu desejo que você seja bem-sucedido, mas que você mude o teu foco. Que o foco e o centro e a raiz não esteja no amor ao dinheiro, mas no desprendimento. Porque o dinheiro é bênção. Quando o Senhor dá em suas mãos, para que você abençoe vidas. Amém ou não? Abençoados para abençoar. E abençoados por abençoar. Deus não tem nada contra você ser bem-sucedido e ganhar dinheiro, mas que o teu foco e o teu centro não esteja nisso, porque muitos caem nesse laço, e quando é laço, e quando você coloca isso como prioridade na sua vida, você passa a vender os seus valores cristãos. Porque quem tem um pouco hoje quer mais amanhã. E não terá mais limites. Porque o que mais ele quer é ter e ter. O segundo grande problema que a graça sustentadora de Deus está disposta a nos ajudar é, primeiro, a nos ajudar a lutar contra a nossa cobiça. A nos ajudar a lutar contra o nosso orgulho e essa nossa soberba.
A graça sustentadora de Deus é aquela que o sábio diz: Senhor, não me dê nem muito e nem pouco. Eu não quero me esquecer de ti quando eu estiver sentado e com a cara da riqueza. Porque tem muitos cristãos que quanto mais têm, se afastam de Deus ao invés de aproximar-se dele. Coisa mais difícil é você encontrar ele. Está sempre por aí, gozando e usufruindo daquilo que ele está construindo na sua prosperidade. Agora, o segundo grande obstáculo que a graça sustentadora de Deus quer nos ajudar a vencer, voltando para o texto-chave de 1 de Pedro 5, está no versículo 7. 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe que a cobiça desmedida muitas vezes traz para o seu coração a ansiedade? Porque você não está conseguindo obter, não está conseguindo conquistar, não está conseguindo chegar naquele patamar. E você começa a assistir os vídeos dos pregadores, dos coachings do nosso dia, que estão dizendo: olha, os 8 passos para a riqueza. Você pode atingir o seu 1 milhão, você pode atingir o seu 1 bilhão. E passam a ser essas pirâmides gospel, querendo te motivar a gastar todo o seu tempo, a vender família, a vender bons costumes, a vender o seu padrão cristão, tudo para ter. E essa ansiedade gerada por essa cobiça desmedida, muitas vezes vai gerar um obstáculo ao teu crescimento cristão. Em Salmo 73, 2 a 7, Salmo 73, 2 a 7, o salmista Asaf, ele nos apresenta um pouco desse questionamento, dessa ansiedade que ele tinha que administrar no seu coração. Olha o panorama que Asaf nos passa no Salmo 73, 2 a 7. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Você está vendo que o salmista está dizendo que chegou a um triz para que ele não caísse, para que ele não tropeçasse. E o que é que tinha gerado isso? Sabe o que tinha gerado no coração do salmista? É justamente a inveja. Olha o que diz o versículo 3: eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não é incrível quando a gente vê o rico não se preocupa com nada, nem quando morre. Tem dinheiro sobrando para tudo. Muitas vezes a gente não está preparado nem para esse momento da morte. Tem que sair correndo atrás, não é? De uma vaquinha, às vezes, para cobrir isso, aquilo. Quando alguns ainda se preparam durante a vida, que faz lá, sei lá, um auxílio funeral, alguma coisa. Mas até para morrer se paga, irmãos. Tudo nessa vida leva dinheiro. É ou não é? Só quem não leva nada é quem morreu. Esse não leva nada. Agora, não se acham, versículo 5, em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Ele ficava olhando para isso. O cara não morre nem para o cara não sofre nem para morrer. Eu não vejo ele trabalhando como todos os homens. Não vejo ele sendo afligidos como todos os homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. O salmista estava olhando essa situação da prosperidade dos ímpios, isso estava deixando ele afligido, e essa inveja estava levando ele a tropeçar. Lembra que a cobiça é um laço, a cobiça é uma raiz? Esse amor ao dinheiro te deixa ansioso em olhar e ver a prosperidade dos outros e você desejar ser melhor ou maior. E o salmista estava aqui, a um passo do tropeço.
Oh, meus amados, a graça de Deus é aquela que surge diante de nós como um socorro presente na hora da nossa angústia e da nossa ansiedade, que devem ser lançadas sobre Ele. Para de ficar dizendo que você precisa ter o que você não precisa ter. O mundo hoje é cruel. O mundo da ostentação, o mundo da propaganda, está destruindo famílias, jovens, que vivem lutando desmedidamente porque dizem que precisam ter o que eles não precisam ter. É a inveja quem leva muitos desses jovens a não poderem ter o que querem, a matar, a roubar, a se desviar dos caminhos da verdade, a passar a ser laranja, a passar a ser um traficante, a entrar aí na maldade, na malignidade, porque ainda não descobriu a graça sustentadora de Deus, que pode trazer paz diante da ansiedade. Amém ou não? Salmo 118, 24, eu gosto desse versículo. Em Salmo 118, 24 está escrito: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O Senhor nos dá um dia a ser vivido por vez. Não deixa a ansiedade ficar te corroendo. Eu li um certo pensamento que eu achei interessante. Muito se ouve falar sobre que quem vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro tem ansiedade. E quem vive no presente tem estresse. Não tem para onde fugir. Se você vive do passado, você cai em depressão. Se você fica ansioso pelo futuro, cai em ansiedade. E no presente não tem jeito. A gente está aqui para viver e passar por estresse. Mas eu louvo a Deus que existe uma graça que nos sustenta. Amém ou não? Existe um Deus que sabe exatamente as ansiedades que passam no nosso coração. E é um Deus que sempre convida: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Temos que entregar nossos tempos, seja o passado, seja o presente, seja o futuro, nas mãos do Senhor. É o que o salmista nos diz no Salmo 31, 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Oh, meu amado, não fica vivendo do passado para viver a tua depressão. Não fica olhando para o futuro gerando ansiedade. Fica aqui no presente e por mais estressante que seja, Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos dá uma graça sustentadora que nos ajudará a vencer esse mundo. Você pode dizer amém ou não? A graça sustentadora de Deus é quem nos mantém firmes diante da cobiça, da soberba e do orgulho. Foca no que é certo. Não fica olhando e deixando que a cobiça venha no teu coração gerar ansiedade. Porque a graça sustentadora de Deus é a graça que Paulo escreveu aos Filipenses 4, 6 e 7. Diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Agora vai ser conhecida diante de Deus pela oração e súplica. Mas acima de tudo, com ação de graças. Amém ou não? Já agradeceu a Deus pelo que você tem? Ou só vive praguejando pelo que não tem? Louvado seja Deus. Eu ouvi quem falou que agradece todos os dias? Amém. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus pelo que você tem. Para de murmurar e ficar com essa ansiedade idiota, corrosiva, gerada pela cobiça, de ficar olhando e dizendo a grama do vizinho é mais verde do que a minha. E os ímpios que estão prosperando, eles não trabalham, não fazem nada. E olha lá, está cheio de grana.
vai trabalhar, meu irmão. E vai dar graças a Deus pelo pão de cada dia. Em quem você tem se apegado em seus momentos de ansiedade? Porque o versículo 7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Qual é o melhor remédio para a depressão? Qual é o melhor remédio para a ansiedade? Qual é o melhor remédio para o estresse? Se não, paz. É poder deitar no travesseiro e dormir. Irmãos, eu louvo a Deus, sabe? Uma das coisas que eu mais louvo a Deus é que nada nessa vida me tira o sono. E olha que eu tenho problemas. Já enfrentei dificuldades mil na minha vida. Mas nem o passado, nem o futuro e nem o presente tiram o meu sono. A coisa melhor que tem é deitar, reclinar a cabeça e dormir. E lá em casa todo mundo sabe quando eu dormir. Não tem como eu fingir. Tainá está aqui balançando a cabeça, sei mesmo. Estou mentindo, filha? A casa toda sabe, dormiu. Aparece um urso que sai de dentro de mim. Louvado seja Deus, nada melhor do que termos paz no coração, porque basta a cada dia já as nossas preocupações. Para de ansiedade gerada por cobiça, em nome de Jesus. O diabo quer roubar de nós a paz, e a paz que somente Cristo pode nos dar por sua maravilhosa graça sustentadora. A graça sustentadora nos ajuda a vencer o primeiro inimigo. Qual é o primeiro inimigo? A cobiça. Cobiça que vive aqui no coração, lembra? Foi o primeiro, nasceu com o diabo, gente. Lúcifer cobiçava o trono de Deus. Eu quero ir lá e botar o meu trono acima do de Deus. Cobiça, soberbo, orgulho, caiu que nem um raio. E é o próprio Jesus quem disse: eu vi ele caindo como um raio. Sabe, irmãos, o orgulho e a soberba precede a ruína. Ah, mas essa graça sustentadora nos ajuda a vencer o segundo inimigo. Qual é o segundo inimigo? A ansiedade. Ansiedade que muitas vezes é gerada justamente por essa cobiça. E o terceiro inimigo que a graça sustentadora de Deus nos ajuda a vencer está no versículo 8 do capítulo 5 de 1 de Pedro. Voltemos para o texto original. 1 de Pedro 5, 8. Diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando e buscando a quem possa tragar. O diabo é e sempre será adversário de Deus. Enquanto a sua pena final não for aplicada, ou seja, ele for lançado no lago de fogo e enxofre, ele continuará sendo adversário de Deus. E, consequentemente, adversário de todos aqueles que se achegam a Deus. É por isso que desde o Éden, o diabo procura levar o homem a duvidar da palavra de Deus e a consequente desobediência dela. Por isso que o terceiro inimigo a ser vencido, e será vencido por a graça sustentadora, que está junto com a graça salvadora, que está junto com a graça santificadora, é a vitória que o Senhor quer nos dar sobre o pecado. Eu posso vencer o pecado confiado em Jesus, amém ou não? O pecado não terá domínio sobre vós. O diabo quer fazer você acreditar que você não é quem você é, e o diabo quer sempre fazer você acreditar que você não tem aquilo que você tem, ou o diabo quer fazer você acreditar que você precisa ter o que você não tem. É um mentiroso, ardiloso. E nessa busca desenfreada, muitos têm caído em pecado. Lembra daquele ditado? Que os olhos não veem, o coração não sente. Os nossos olhos, irmãos, precisam ser dominados. Porque dos olhos vem a cobiça. E a cobiça adentra o coração e faz com que o desejo brote. E quando esse desejo é efetivado, aí está o pecado.
O diabo fez exatamente isso com Eva. A seduziu com um conhecimento ilimitado, com sabedoria, com um ser igual a Deus. Deus não quer que você come desse fruto para não ser igual a Ele. Ele quer que você continue sendo essa que você é. Mas coma do fruto e você verá que os seus olhos se abrirão para uma realidade jamais vivida. Cobiça, pecado. Ele sabe exatamente qual é o caminho para a queda. Lembra? Raiz, laço, soberba, que nos impulsiona a ansiedade, que nos leva ao pecado. Em 1 de João 2, 15 a 17, diz assim, a primeira carta escrita por João, 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nota aí, desejo de carne, desejo dos olhos, soberba da vida, cobiça. 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vença o pecado, meu amado. Continua olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continua lutando contra esse pecado que tão de perto te rodeia. E corra, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, 1, corra com paciência a carreira que nos está proposta. O Senhor, com a sua graça sustentadora, nos ajudará a vencermos o pecado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10 da sua primeira carta, no versículo 13, ele diz: não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Há o primeiro grande inimigo a ser vencido, e que a graça sustentadora de Deus nos ajudará a vencer. É a nossa cobiça, é a nossa soberba, é o nosso orgulho. Orgulho, soberba que nos impulsiona a um segundo pecado que precisa ser vencido. E a graça sustentadora nos ajuda a vencer, que é a ansiedade. A ansiedade por desejar ter o que você não precisa ter. A ansiedade que muitas vezes está sendo gerada pela cobiça no seu coração. Mas a graça sustentadora de Deus nos ajuda a vencer o terceiro, que é o maior grande desafio, que é o pecado em si. Porque quando essa cobiça, quando essa ansiedade ainda estão aqui enraizadas dentro do coração, mas você ainda não agiu, não atuou, não deu o seu passo descabido e desvairado. Às vezes, se você deixar que o Espírito Santo de Deus te demova desse passo, exatamente pelo fato de que a tentação não é sobre-humana, mas o Senhor abre uma porta de escape. Quando você sai e foge por essa porta de escape, é porque a graça sustentadora de Deus está querendo te livrar do pecado efetivamente dito. A graça sustentadora te ajuda a vencer a cobiça, a ansiedade, te ajuda a vencer o pecado. Agarre-se a essa graça. É graça que te sustenta, é graça que te firma, é graça que te alimenta. Preciosa graça de Jesus. Maravilhosa graça de Jesus. Por último, versículo 9 do capítulo 5 da 1 de Pedro. 1 de Pedro 5, 9. Ao qual, quem é esse qual? O diabo. Lembra do versículo 8, né? Ele está como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém ou não? Maior é ele.
O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ele pode rodear, mas ele não tem poder sobre a sua vida. E no versículo 9 diz: ao qual, ou seja, ao diabo, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E eu quero falar sobre esse quarto inimigo que muitas vezes vai querer nos derrubar, vai ser um percalço, vai ser uma pedra, vai querer nos atrasar na nossa maratona e na corrida da vida cristã. O primeiro é a cobiça, o segundo é a ansiedade, o terceiro é o pecado propriamente dito. Mas o quarto são as aflições, as provações, as provas que nós teremos que enfrentar e que ninguém vai enfrentar por nós. Porque no mundo nós teríamos aflições, já eram as palavras de Jesus, e deveríamos manter o ânimo. Lembram-se de Jó? Jó perde família, Jó perde bens, Jó perde saúde. E talvez você pergunte: que fez Jó? Era um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas enfrentou provações. E nós não estamos livres de enfrentá-las. Você pode dizer amém? É isso mesmo. Tão certo como seremos tentados está o fato de que seremos também provados e enfrentaremos aflições. Em 2 de Paulo aos Coríntios 4, 6 a 8, 2 de Paulo aos Coríntios 4, 6 a 8, eu usei aqui, até contextualizei quando o Cleiton veio aqui na frente. O apóstolo Paulo, que era um tremendo servo do Senhor, homem íntegro, temente a Deus, dedicado a Deus, mas enfrentou 1001 aflições. Mas Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, 6 a 8, o seguinte: em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não o quê? Destruídos. Não destruídos. Em 2 de Coríntios 1, 3 a 6, nós vamos perceber como a maravilhosa graça sustentadora de Deus age em nossas vidas no meio das tribulações. 2 de Paulo aos Coríntios 1, 3 a 6 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola, ó graça sustentadora, ó graça consoladora. Nós muitas vezes somos atribulados, mas não angustiados. Muitas vezes nos encontramos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque essa graça consoladora vem sobre nós. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E como é que eu vou consolar alguém que está passando por uma tribulação, se eu não tiver experiência do consolo que eu tive de Deus na mesma tribulação? Sabe por que Deus permite que você passe por uma circunstância adversa dessa? Talvez você tenha perdido entes queridos. E quando eu vejo aqui, eu sei de mães que perderam filhos, eu sei de pais que perderam filhas, eu sei de filhos que perderam mães. Você talvez tenha perdido o trabalho, você talvez tenha ido lá para o fundo do poço. E sabe por que Deus permitiu que você passasse por essa circunstância atribuladora? É para que você pudesse sentir o consolo de Deus no meio da tua tribulação. Sabe para quê? Para que essa mesma graça que te sustentou no momento de tribulação seja usada agora na tua vida para consolar outros quando passarem pela mesma situação. Talvez hoje você não entenda o porquê Deus permitiu isso, mas um dia Deus colocará alguém diante de ti, alguém diante de você, que poderá ser consolado por você. Por isso que eu te digo, mantenha-se firme, meu irmão. Mantenha-se firme, minha irmã.
A mesma graça que nos consola no meio das nossas tribulações é a graça que Deus deseja que você comunique aos outros quando atravessarem essa mesma tribulação. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Oh, maravilhosa graça sustentadora! Essa graça quer te sustentar nos momentos em que a cobiça quer aflorar no teu coração. Quando você começa a olhar para os outros e desejar ter ou ser quem eles são. A graça sustentadora de Deus quer te dizer: a minha graça te basta. Você não precisa disso para ser feliz. Você só precisa da minha graça. A graça sustentadora que te ajuda nessa cobiça é justamente para querer te livrar da tua ansiedade. É a graça que quer trazer paz ao seu coração em saber que você pode contentar-se com o que você tem. Porque a Ele deve ser a glória. É a graça sustentadora que quer te livrar do pecado em si, abrindo portas para que você possa fugir diante da tentação. E a mesma graça sustentadora que está aqui hoje para te consolar, colocar a mão no teu ombro e dizer: eu sei do que você está passando. Porque eu enfrentei isso com o meu próprio filho na cruz do Calvário. Nesses 3 domingos temos aprendido que Deus não somente provê a nossa salvação, como a nossa santificação e mais ainda a nossa sustentação ou fortalecimento. A graça de Deus tem essa conotação a mais, de ser uma graça que nos sustenta, uma graça que provê a capacidade para sermos abatidos muitas vezes, mas não angustiados. Em ficarmos perplexos, mas não desanimados, a sermos perseguidos, mas não desamparados. A mesmo quando parece que fomos abatidos, não sermos destruídos. Porque a graça dele nos basta. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com essa graça. Não é por uma força interior que você possa ter por coachings dessa vida. Não é por uma vitória que você acha que possa ter ou conquistar seguindo a 8 passos para a vitória ou receita para a prosperidade. Essa paz no seu coração independe do que você tem, mas depende de quem você é. Somos filhos de Deus e o Pai promete que nos consola, que nos conforta, que nos sustenta, que vai prover as nossas necessidades e de que nunca, jamais nos abandonará. Essa vitória que nós podemos ter por essa graça sustentadora tem tudo a ver com Ele. É dele. Se você não deu o primeiro passo para a salvação, hoje é dia de abrir o seu coração e dizer: Jesus, entra aqui, preenche essa vida, preenche esse vazio, me dá uma nova razão de ser e existir, de viver. Me dá essa certeza de que eu posso viver uma vida em santidade, mas me dá hoje essa convicção de que eu posso viver uma vida sabendo que serei sustentado por Ti. Fui moço,
E agora sou velho, diz Davi, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Tudo porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica de pé. Entrega ao Senhor hoje as tuas ansiedades. Não sei qual é a situação que você está atravessando, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que a graça do Senhor hoje quer te sustentar, te ajudar a vencer a cobiça, te ajudar a vencer a ansiedade, te ajudar a vencer o pecado, te ajudar a ficar firme diante das provas dessa vida. Cante, enquanto canta, glorifica ao Senhor. Enquanto canta, reconheça que verdadeiramente Ele pode te sustentar em meio a todas as circunstâncias dessa vida. Abrace essa graça sustentadora.